1 Crônicas 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Hur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou Almai e Alaade. Estas são as famílias dos Oratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã, Gisreel, e Ismaídas, e era o nome de sua irmã Zelelpuni. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Hur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Zur, pai de Tecoa, duas mulheres, Elá e Naará. E Naará deu à luz a Uzão, e a Efir, e a Temeni, e a Astari. Estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elá, Zerete, Izar e Etnã. E Cós gerou a Nobe e a Zobeba e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazia, e a Teína, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otniel e Seraías, o filho de Otniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Gelelel, Zif, Zifa, Tiria e Azareel. E os filhos de Ezra, Geter, Merede, Éfer, e Jalom. E teve mais a Miriam, e Samai, e Isbá, pai de Estemoa. E sua mulher, Judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, e a Éber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Merede tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, Estemoa, o Macatita. E os filhos de Simeão, Amon, Rina, Ben-Anã, e Tilom. E os filhos de Issi, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Lessa, e Lada, pai de Maressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho fino, em casa de Asbeia. Como também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás, e Saraf, que dominaram sobre os Moabitas, e Jazubileém, porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros, e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá, e Saul. Cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos, e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Moladá, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Ormá, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saraim. Estas foram as suas cidades, até que Davi reinou. E foram as suas aldeias, Etã, En, Rimon, Toquém, e Azã, 5 cidades. E todas as suas aldeias, que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém Mesobabe, e Janleque e Josa, filho de Amazias. E Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel. E Elioenai e Jacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaias. E Ziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para os seus rebanhos. E acharam pasto fértil e terra espaçosa, e quieta, e descansada, porque os de Cão haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá,
e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, levaram por cabeças a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Si. E feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. 1 Crônicas 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado, na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Riaías, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tiveram por chefes Jeiel e Zacarias. E Bela, filho de Azais, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitou do lado do oriente, até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salcá. Joel foi chefe, e Safã o segundo, também Janá e Safate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7. Estes foram os filhos de Abiail filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesisai, filho de Jado, filho de Buz. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron, até aos seus termos. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra, houve 44.760, que saíam à peleja. E fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafis e a Nodab. E foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque, na peleja, clamaram a Deus que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens. Porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar, até ao cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon, e Senir, e o monte de Hermon. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Efer, Issi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias, e Jadiel, homens valentes, homens de nome, e chefes das casas de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Abor, e a Rara, e ao rio de Gozã, até ao dia de hoje. 1 Crônicas 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Anrão, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Anrão, Arão, Moisés, e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar, e Itamar. E Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abisua.
E Abisua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi. E Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote. E Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas. E Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. E Joanã gerou a Azarias, e este é o que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum. E Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. E Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadaque. E Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Juá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeatarai, seu filho. Os filhos de Coate foram, Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate. Seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá. Seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, por todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os arrabaldes que a rodeiam. Porém o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné.
E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Libna e os seus arrabaldes, e Jatira e Estemoa e os seus arrabaldes, e Ilém e os seus arrabaldes, Debir e os seus arrabaldes, e Azã e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes. E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13. Mas os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram, por sorte, 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Sacar, e da tribo de Asser, e da tribo de Naftali e da tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram, por sorte, 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes. E deram-lhes por sorte estas cidades, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, se lhes deram, da tribo de Efraim as cidades dos seus termos. Porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrabaldes. E Joquimião e os seus arrabaldes, Bet-Oron e os seus arrabaldes. E Aijalon e os seus arrabaldes, Geit-Rimon e os seus arrabaldes. E da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Biliã e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram, da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes. E da tribo de Sacar, Quedes e os seus arrabaldes, e da Berate e os seus arrabaldes. E Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes. E da tribo de Asser, Masal e os seus arrabaldes, e Abidom e os seus arrabaldes. E Ucoque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes. E da tribo de Naftali, Quedes, em Galiléia, e os seus arrabaldes, Amon e os seus arrabaldes e Quiriataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari tiveram, da tribo de Zebulon, a Rimon e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto, e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes. E a Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes. E da tribo de Gade, a Ramote, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes. E a Esbom e os seus arrabaldes, e a Jazer e os seus arrabaldes. Obrigado por assistir a esse vídeo. Por favor, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, e faça um comentário.